A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que o motivo desse QR Code é que havia pessoas utilizando indevidamente da nossa imagem e causando danos financeiros a outras pessoas. Então, com isso, por esse motivo, tivemos que colocar esses QR Codes para que vocês possam verificar a procedência. Se estiver nos acompanhando pelos nossos canais oficiais ou pelos nossos canais parceiros, ou então por alguém que não está com mais intenções em estar retransmitindo a nossa live, apenas com a intenção de levar a palavra do Senhor, esse QR Code vai estar aparecendo aí para todos vocês. Mas se ele estiver borrado, manchado ou com vocês estão assistindo uma cabeça flutuante, quer dizer que essa pessoa que está retransmitindo a live está com mais intenções. Então peço sempre a compreensão e a colaboração de todos vocês, buscarem sempre examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, seguirem e se inscreverem em nossas 12 igrejas virtuais, para estarem sempre atentos das novidades, para estarem sempre aconselhados de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias, que são as letras, que são as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite ministrar essas 3 fórmulas quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por isso, nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembre-se vocês de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora em todas elas. E você, além dos, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, que vai estar recebendo de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, com orações, você continuará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então se inscreva, nos siga e deixe aí nos comentários o seu nome e dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e falando o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. Lembrando que até 1h12 da madrugada é onde nós focamos em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada até 1h24 é onde nós interagimos com vocês nos comentários, tiramos suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor. Como a pergunta ali da abençoada, se é pecado usar piercing. Não, abençoada. Muito pelo contrário, as mulheres do nosso Senhor Deus sempre utilizaram de muitos ornamentos, piercing até mesmo no nariz. Só que quando elas estavam em pecado, o Senhor, como castigo, removeu todos os adornos, o Senhor removeu pelo pecado, porque elas não eram mais dignas de carregar aquilo que o Senhor mesmo, como honra, concede. Onde está escrito isso? Lá em Isaías capítulo 3. E lá em Ezequiel capítulo 16, vemos como o próprio Senhor Deus abençoa com adornos. E nós devemos estar verdadeiramente sendo fiéis a Ele e não colocando o nosso coração naquilo que é externo. Como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 3, não seja o adorno da mulher apenas aquilo que é externo, mas sim o seu eu interior. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
Então vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, da palavra do Senhor que estará sendo ministrada. E logo mais, a partir de 1 e 12, nós estaremos interagindo mais com todos vocês nos comentários. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com o poder que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, revestindo desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, para curar, proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, nos 4 cantos desta terra. Peço ao Senhor que testifique a tua palavra que estiver sendo ministrada e convide elas para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e todos juntos em um só Espírito, mesmo que ausentes quanto ao corpo, venhamos exaltar, adorar e glorificar mais e mais ao teu grandioso e poderoso nome. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Prestando, Senhor. Lembrando a todos vocês que eu estarei respondendo no final desta live e peço que os outros que estão aí acompanhando as lives evitem de responder as pessoas no comentário para que não haja confusão de palavras, pois eu estou aqui verdadeiramente para instruir a todos de acordo com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, não com base em emoção, em sentimento, achismos, muito menos religiões, nem sentimentos e emoções, fábulas e religiosidades dos seres humanos. Vamos aqui ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, lembrando que hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Porque bendito, e porque ímpar e par. Rebanhos porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Não confunda com gado, é totalmente diferente. O Senhor nos compara aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor, para que tenhamos vida e vida em abundância. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmos 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 ao 46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. Então nós estamos aqui sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00:07, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber a palavra para a sua meditação, o rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também
utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E o primeiro livro é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro da palavra do Senhor nosso Deus a ser ministrada aos nossos corações. Lembrando, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então é sempre muito importante que vocês recebam a palavra do Senhor sendo ministrada no seu lar, comércio, veículo, seja onde for que você se encontrar neste momento. Pois eu sou o canal Caminho Instrumento, nosso Senhor Deus, para levar a palavra dele, a justiça dele e a boa, perfeita e agradável vontade dele. E o livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Lamentações, capítulo 1, e para o rebanho bendito par de número 10, livro de Lamentações, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. E vamos agora à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 1. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos recebem orações além das que são realizadas durante a live. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que eles venham ser capacitados e fortalecidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos, e em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, e dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos vocês do todo o nosso querido Brasil e vocês dos mais de 30 países que acompanham nossas lives de segunda a sexta a partir de 00h07. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, pois lembrando que nós trabalhamos com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 22.
Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornando dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à sua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Lamentações é essencial para que nós, o povo do Senhor, venha a acordar. Pois aqui nós vemos a situação lamentável, tanto é que o livro é Lamentações, da cidade de Jerusalém, pela transgressão e o pecado que cometeu grandemente contra o Senhor. Nós vemos aqui as consequências das más ações e vemos como é importante a gente verdadeiramente, mesmo na bonança, buscarmos ser fiéis e gratos ao Senhor nosso Deus. Porque na hora da tribulação, na hora da turbulência, é o Senhor o único que pode nos consolar. Aqui, o Jeremias, no caso, passando por Jerusalém, comentando justamente, porque se afastou de mim o Consolador. O Consolador se afasta quando não há santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aqui deixa bem claro que procurou os amigos, mas os amigos a abandonaram. Porque devemos tornar o nosso Senhor o nosso melhor amigo. Pois não importa o momento, Ele nunca vai nos abandonar, se nós não abandonarmos Ele primeiro. Porque o Senhor é bem claro, aquele que se achega a mim, eu me achegarei de volta para ele. Mas aquele que vira as suas costas para mim, eu também virarei as minhas costas para ele. O nosso Senhor não é um Deus carente que precisa da nossa atenção, é o contrário. Nós que somos carentes e precisamos ser sedentos da sua atenção, do seu zelo, do seu consolo, do seu cuidado. Então lembramos, somos nós que precisamos dele. Então não abandone a presença do Senhor. Volte os seus caminhos para que verdadeiramente a palavra do Senhor, a vontade, a verdade do Senhor possa ser o seu escudo, a sua fortaleza, seu firme rocha, um socorro bem presente na tribulação. Não confie naquilo que está nos seus status financeiros, nos seus colegas de trabalho, faculdade, escola, seja lá onde for. Não confie em nada que está nesse mundo, em nada do qual o seu tempo é oscilante. Confie apenas naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor, a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Deuteronômio, capítulo 23. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Deuteronômio, capítulo 24, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações
todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, que elas possam ser lavadas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus e capacitadas para ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando também que o motivo desse QR Code é que pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e como uma forma de espantar essas pessoas que estavam com más intenções, prejudicando financeiramente pessoas que nos acompanham, nós estamos colocando esse QR Code aqui, pois se ele estiver tampado, borrado ou cortado e você estiver assistindo uma cabeça flutuante, quer dizer que essa pessoa que está retransmitindo a nossa live não está com boas intenções. Então é muito importante que você esteja atento, com muita atenção e cuidado. Como o Senhor Jesus afirmou, sede prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, teu Deus, te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem, não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 do livro de Deuteronômio, vemos como o Senhor verdadeiramente nos exorta a praticar a gratidão para com aqueles que foram verdadeiramente, de alguma forma, nos beneficiaram, de alguma forma nós usufruímos dos seus serviços. Então é muito importante, verdadeiramente, demonstrarmos gratidão. E aqui o Senhor também vê como Ele paga a cada um segundo as suas obras. Aquele que não mostrou misericórdia, o Senhor também não concedeu misericórdia. Então devemos buscar sempre ser misericordiosos, mansos e perdoar uns aos outros, para que o Senhor possa vir a nos perdoar, a ser misericordioso e sempre nos cuidar com a sua mansidão, nos zelar com a sua paz, a sua graça e a sua alegria. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como eu vou te responder se eu sequer estava te vendo, já que eu estava claramente de cabeça baixa lendo as escrituras da Bíblia Sagrada. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não agir com a emoção e o sentimento, pois aquilo que o homem semear, isso também ele irá colher. Então devemos sempre semear a bondade e a misericórdia do nosso Senhor, a palavra dele, que é viva, vida, vivifica, é espírito, e a espada e fogo consumidor também. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a ser sorteado nesta madrugada, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a receberem
a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de 3 João, que contém apenas um único capítulo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3 e do rebanho bendito par de número 4. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para os rebanhos sorteados. Tudo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Nossas igrejas virtuais estão inaugurando seus templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Pois lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. A abençoada ele perguntou, é assembleia? Essa palavra é uma palavra bíblica. Então eu poderia dizer que sim, só que eu sei que você está perguntando da religião que se criou através da assembleia. Então, dessa religião, essa parte dessa religião, não é. Assembleia é uma palavra bíblica, mas eu sei que o termo do qual você, com a intenção que você quis perguntar, é se era desse meio religioso de assembleia. Não, não é, abençoado. Somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Não acrescentamos e não omitimos nada. Não temos uma religião, porque o Senhor Deus não tem uma religião. Até porque esse termo religião esquece o religare, que vem de ligar Deus aos homens. Esse termo veio de religio, que não existe no hebraico, não existe no grego, não existe no aramaico, os 3 idiomas escritos, as escrituras sagradas. O significado dessa palavra mudou 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus pela Igreja Católica, como uma fórmula de separar o poder da Igreja e o poder do Estado. Basta você pesquisar a etimologia da palavra religião e vai fazer prova se o que eu estou falando para vocês é verdade ou não. Etimologia da palavra religião. Então vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, não se esqueça de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, chegando junto com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Todas as nossas orações são formadas 1000% com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, pois nós não podemos acrescentar e nem omitir nada. Vamos à ministração aqui no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles,
não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Neste capítulo 1 e único do livro de 3ª João, aqui deixa evidente o cuidado que devemos tomar com a falsa aparência de santidade e com os falsos irmãos, o joio que habita em meio ao trigo. Pois aqui o apóstolo João exorta a verdadeiramente ajuntar, independente de onde viesse a se ajuntar, lembrando que todos nós somos um em Cristo Senhor Jesus. E é importante verdadeiramente nós buscarmos ajuntar e ajudar uns aos outros, para que todos nós possamos ter essa comunhão em uma comunidade em fé com o nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqui ele faz o alerta justamente sobre o Diótrefes, que ele não só não fazia o bem, como impedia os irmãos de fazerem também. Então sempre tome muito cuidado com aquele irmãozinho que parece ser ungido, uma irmãzinha que parece ser a verdadeira mulher do Senhor Deus. É pelos frutos que você conhece a árvore. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Se ficar com aquela história de não só a gente é santo, você não pode falar, não pode interagir, não pode fazer isso e aquilo outro, não pode nada, ou então aquele não que pode tudo, Deus entende a vontade do seu coração, devemos lembrar que tudo tem um domínio próprio e devemos seguir de acordo com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Por isso que é muito importante todos nós colocarmos a palavra do Senhor dentro de nossos corações. Oséias 4, versículo 6, palavra do Senhor Deus, meu povo é destruído por falta de conhecimento. E a palavra do Senhor Jesus, em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então é muito importante buscarmos examinar a palavra do Senhor. Justamente por causa dessa falta de conhecimento que está aí multiplicando cada vez mais no ramo das igrejas, nós chegamos aí verdadeiramente para mudar essa situação com a verdade e a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória dele. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. E lembrando mais uma vez que o motivo desse QR Code é que pessoas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e causando danos financeiros às pessoas que nos acompanham. Por isso nós tivemos que colocar esse QR Code, que é para que as pessoas mal intencionadas sejam afugentadas e parem de utilizar indevidamente da nossa imagem e prejudicar a terceiros. E eu vou apresentar aqui a vocês a nossa denúncia de número 61, que é algo que vem justamente causando reflexo da falta de conhecimento do povo, porque o povo vem se prejudicando mais e mais por falta de conhecer a verdadeira palavra do Senhor Deus. A denúncia de número 61, dentre as mais de 70 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo e não pedido para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar,
basta sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncia-se a mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha também o seu número de 1 a 7 para logo mais nessa live você receber mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro que vai ser ministrado é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Salmos, capítulo 112. Eita glória! Salmos, capítulo 112, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Salmos, capítulo 112, e para o rebanho bendito par de número 6. Livro de Salmos, capítulo 113, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para levarmos a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em cada uma de nossas vidas, famílias, comércios, empresas, seja onde for que nós estivermos. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e protegidos nesta madrugada com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado de todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 112, do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 112 do livro de Salmos testifica como verdadeiramente é bom ser justo e fiel ao Senhor nosso Deus, e se nos agradarmos, termos alegria em caminhar em santidade e em santificação na presença do Senhor nosso Deus. Pois tanto nós, quanto a nossa futura descendência, quanto aqueles que estão ao nosso redor, todos são beneficiados
pois todas as maldades que hoje em dia os seres humanos sempre reclamam e tentam jogar a culpa no Senhor Deus são frutos sempre da própria desobediência do ser humano. Então devemos buscar verdadeiramente ser fiéis ao Senhor nosso Deus, não nos preocupar com o mundo que está ao nosso redor, sendo contrário à santidade. Devemos nos posicionar sendo sal, sendo luz, mesmo em meio às trevas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, como no versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você pode encontrar o vídeo fixado no perfil ou então nesse QR Code que está aqui. Pois lembrando que nós colocamos esse QR Code porque pessoas mal intencionadas estavam utilizando indevidamente da nossa imagem e causando danos financeiros às pessoas que nos acompanham. Então peço sempre a compreensão e a colaboração de todos vocês para estarem sempre atentos, com muita atenção e com muito cuidado. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, de 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Crônicas, capítulo 23, 1 Crônicas, capítulo 23. E para quem é parte do rebanho bendito par de número 8, livro de 1 Crônicas, capítulo 24, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live. Oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser guardadas, cobertas e revestidas com o manto do santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério,
Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 23 do livro de 1 Crônicas, vemos como verdadeiramente há uma diversidade de ministérios no reino do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e como é importante cada um trabalhar por exercer com perfeição e prontidão o ministério do qual o Senhor o concedeu, todos juntos, suprindo a falta um dos outros. Como está escrito lá na palavra do apóstolo Paulo, que nós precisamos, o corpo é formado de membros. Cada um membro tem a sua função, e cada uma função deve ser exercida com perfeição junto da outra, e não tentando fazer uma cópia fajuta daquilo que o irmão já está fazendo. Por isso que os nossos templos físicos estão aí sendo inaugurados em todos os municípios do Brasil para somar. Não é para separar, é para ajuntar a igreja do Senhor Jesus o Cristo, pois estamos dando oportunidade para todos, seja para pregar, seja para inaugurar um templo, seja para verdadeiramente fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, as pessoas podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois, como está escrito em Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Você não pertence a um templo físico, você pertence ao Senhor Jesus e deve cooperar e deve se ajuntar com todos aqueles que verdadeiramente estão falando da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Se ajuntar, não se misturar, pois aquele que é trigo tem que estar no meio do joio, aquele que é luz tem que brilhar no meio das trevas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 1, e o rebanho bendito par de número 2. É o próximo a receber a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois justamente nessa última live do @milhaofertadim, quando um abençoado chegou e perguntou se aqueles que ofertavam ou dizimavam conosco podiam frequentar outros templos físicos, a gente afirmou que sim, poderiam, e até é bom que eles continuem frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. O abençoado riu. Em que momento vocês ofertando, dizimando conosco, vocês sendo membros de nossas igrejas virtuais, vocês se tornam nossa propriedade? Devemos lembrar aquilo que os apóstolos sempre nos alertaram: irão tornar vós o negócio. Devemos lembrar que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, afirmou que o reino dos céus é um reino de comerciantes, não é de mercadoria. O comerciante não pode ser comercializado. O comerciante tem que estar ali sempre atento, vigiando e procurando verdadeiramente estar atento a todas as coisas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Igreja somos nós, os seres humanos, que fazemos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus como perfeição. E você está agora me acompanhando de maneira virtual, online. Então sim, há igrejas online, pois nós estamos aqui fazendo a nossa obra para com o Senhor nosso Deus de maneira virtualmente em todas as redes sociais para mais de 30 países. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo de Malaquias. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Malaquias capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Malaquias capítulo 4 também.
E nós não tiramos a utilidade dos templos físicos. O que nós lembramos é que há uma diversidade de ministérios, que é isso que a gente está falando. E é necessário que cada um esteja junto, unido, interagindo, suprindo a necessidade e a falta do outro. Aquilo que um é mais eficiente, não adianta o outro, que é menos eficiente, ficar tentando brigar. Vem cá, é o mesmo reino, é a mesma justiça, é o mesmo evangelho. Se não está sendo, é porque está errado. Então é isso que devemos estar sempre atentos e alertas. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3. Cristo não pode estar dividido. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não junta espalha e o reino dividido não prospera. Vamos ao próximo, a oração a ser ministrada, oração de número 12, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que venha a ser derramado o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até as plantas dos teus pés, curando, protegendo, purificando, libertando, restaurando e renovando todos os corpos, almas, corações e espíritos dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, para que eles venham semear a tua verdade e alcançar o cumprimento das tuas justas e fiéis e verdadeiras promessas nas palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Malaquias, fica evidente como o Senhor verdadeiramente traz a justiça ao favor do seu povo, daquele que o teme, daquele que guarda e pratica os seus mandamentos. E aqui também é uma exortação ao arrependimento. Devemos lembrar a consequência do pecado, a consequência da iniquidade, a consequência da impiedade, a consequência da injustiça, e voltarmos os nossos caminhos para a presença do Senhor antes que chegue o dia grande e terrível do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que é importante verdadeiramente nós buscarmos a presença do Senhor, que venhamos converter os nossos corações e não apenas ser convencidos, e sim convertidos em espírito e em verdade. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo logo eu estarei sorteando os 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o livro é o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Juízes, capítulo 11.
Juízes, capítulo 11, para a meditação de todos nós. Essa é uma palavra para todos nós nesta madrugada. Livro de Juízes, capítulo 11. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oi, produção. Ele falou sal fora porque você não fala. Já tô pondo aqui. Eu sei, eu já falei. Responde após as 12. É aquilo, o frutos do Espírito Santo. A paciência é um deles que, quando verdadeiramente, pelo fruto, nós conhecemos quem é a árvore. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada é onde nós focamos em interagir com vocês nos comentários. E no @miraofertadinho, que eu faço live também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40. E a oração é a oração de número 9, a próxima a ser ministrada. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada, que eles venham ser purificados com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, e eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dás, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon. Por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu. Muitíssima gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Tivemos um pequeno problema técnico com a internet que acabou caindo, mas estamos de volta para mais uma glória do nosso Senhor Deus. Eu vou finalizar aqui o sorteio dos números de 1 a 7 e rapidamente ali os Juízes, capítulo 11, vemos verdadeiramente a importância que há em nos posicionarmos com firmeza quando o Senhor já nos concedeu a vitória. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para a sua meditação. Todas as redes sociais voltaram? Verifica aí para mim, por favor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número, ali tá rodando o número, verifica esse aí, por favor. Verifica para mim, por favor. Não era para ter fechado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso, vão escolhendo seu número de 1 a 7 para você ter uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sim, tá, voltou, tá funcionando. Vamos aqui sortear agora o número de 1 a 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, livro de Deuteronômio, capítulo 23.
Deuteronômio, capítulo 23, se você escolheu o número 7. E lembrando sempre, gente, se acontecer novamente alguma coisa assim, algum imprevisto em alguma rede social, vocês vão nos procurar em outras redes sociais, com @igrejasbenditas ou @milhaofertadim, que vocês vão nos encontrar ao vivo nas outras redes sociais. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 112. Salmos, capítulo 112, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 5, livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, se você escolheu o número 5. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu vou dar os comunicados importantes para todos vocês e já vou interagir com vocês nos comentários. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem, e receberem orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, que nós estamos oferecendo e não pedindo, nós estamos oferecendo para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e apresentando é a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e a nossa produção vai estar... Eu estou esperando ali porque eu quero responder essa benção. Se eu silenciar ele, não vou poder te silenciar. Então você espera aí, por favor. Ah, esse aí é antigo. Ah, esse aqui é antigo. Não, olhei aqui agora o nome, já vi que isso aqui já sabe, já está cansado de saber do nosso caráter e insiste em nos insultar. E lembrando que o processo chega em algum momento. E aqui lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirar as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Nesses momentos finais aqui da live, vou interagir com todos vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. O abençoado havia comentado aula de História, Teologia, Geografia e Política Social. Porque o Espírito Santo, de verdade, nos ensina todas as coisas. Gente, se o Senhor Jesus prometeu nos ensinar todas as coisas, é todas as coisas. Nós precisamos estar o quê? Aptos
aptos para quê? Para receber a sua instrução, para receber o seu ensinamento, com um coração sincero, contrito e quebrantado, com verdadeiramente querendo exercer a vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Aí outro veio comentar, a igreja desse povo é tão engraçada que eles só atacam os outros. A gente não está atacando ninguém. O que a gente está trazendo aqui é nos posicionando justamente aqui no livro de Juízes, capítulo 11, que você não chegou na hora aqui da ministração. Pois aqui no versículo 27 justamente falou, ó, não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Pois devemos lembrar que nós sempre colocamos tudo nas mãos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que vocês venham estar sempre atentos e examinando com muita atenção e com muito cuidado. O apóstolo vai falar. Bom, eu saúdo vocês todos com a paz e graça do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Creiam bem, prestem bem atenção nas palavras que eu vou dizer com vocês. Quem está falando com vocês é aquele que verdadeiramente é quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar nenhum dia. Quase 30 anos de 2 horas de oração, agora eu estou lá joelhado orando, depois vou até a madrugada todinha orando, mais de 30 anos, quase 30 anos sem faltar nenhum dia. E quero comunicar a vocês, ó, igreja é aquela que faz a obra do Senhor, como está escrito. João 7, versículo 38 em diante. João capítulo 7, Jesus falou bem claro, aquele que é dele, aquele que faz a obra dele, é aquele que diz como está escrito, este faz a obra dele, mas aquele que não é dele busca o seu próprio reino, porque ele inventa doutrina, discurso, filosofias como santidade. Então vocês prestem bem atenção, reconheça, vocês é uma igreja ou não é uma igreja do Senhor? Se vocês é uma igreja do Senhor, vocês vão estar junto conosco. Exatamente. E aí que ele deixando bem claro, essas coisas não se falam entre você e o pai. Ele fala assim porque ele é um líder e você precisa saber o histórico dele. Porque você precisa saber o histórico dele, como o apóstolo Paulo sempre falou o seu histórico para os seus discípulos. Para que você venha examinar, exatamente. Essa falsa humildade e simplicidade, isso aí é falso, é falsidade, é mentira. Deixando isso aqui sempre bem claro. Exatamente. O líder tem a obrigação de deixar claro para todos aqueles que o seguem ou aqueles que podem vir a segui-lo, todo o seu histórico, seu compromisso com o Senhor Deus. E Paulo mesmo chegou e falou bem claro, em tudo eu sou mais do que vocês. A mesma coisa eu digo bem claro hoje, em tudo eu sou muito mais do que qualquer um líder hoje no Brasil que esteja aí. Isso é fatos. Eu faço o desafio, estou aí fazendo desafio, estou em todas as redes geral, estou nas sedes, estou em tudo. Então estou aqui botando a cara aqui, ó, há quase 2 anos, porque a hora que eu abrir o tempo, vou colocar o tempo físico lá, vocês olhar, vocês passarem e olhar, verdadeiramente ali tem um líder que é fiel ao Senhor Jesus, como está escrito. Muitíssimamente. E vocês vão ver isso. Exatamente, respondendo ali, soberbos, aposto que já acredito que estão salvos. Não, ele sempre deixou bem claro, ninguém que está nesse mundo aqui já está salvo. Ele está aqui numa batalha, numa peleja, para alcançar a salvação. E nós, se continuarmos nesse caminho, iremos sim alcançar a salvação e a vida eterna livres. Mas uma coisa, ainda vou ser, eu pergunto assim, qual é a sua igreja? Você que está aí falando essa bobageira. É católico. É católico? Ah, tá de brincadeira, pô. Aí outra pessoa comentou, eu tenho dificuldade imensa de ser persistente. Eu dou 3 passos para frente e 10 para trás. Você precisa aumentar a sua fé e se aproximar mais do nosso Senhor Deus. Exatamente. O que você precisa, na verdade, verdadeiramente, ó, é um líder que verdadeiramente guarda as palavras do Senhor Jesus, que você vai conseguir guardar também as palavras do Senhor Jesus, e isso vai te fazer ficar firme em pé. Aonde está isso? Está lá em João capítulo 15, versículo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Porque a maioria dos ídolos hoje, eles não guardam as palavras do Senhor Jesus, então os seus discípulos também não conseguem guardar. Está lá em João capítulo 15, versículo 20. Exatamente. Cola, seja meu discípulo para ver se você não consegue ficar. Glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives a partir de meia-noite 7 no @Igrejas Benditas. Entre em contato conosco pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém.